Carol, aqui na minha escola, os meus professores não aceitam que eu assista a aula, porque eles acham que eu vou vigiar, que eu vou atrapalhar. E eu entendo a posição do professor, porque na história da coordenação, a gente sempre fala da coordenação como vigia, como acompanhar no sentido de, vou ver se você está fazendo a sua parte. E não como apoio. Então, o seu professor, ele te vê como vigia e aquela que não ajuda. Então, é óbvio que ele vai ter resistência quando você fala que quer observar a aula. É natural, tá? É natural. Só que aí, você vai precisar conquistar o seu professor para conseguir assistir a aula. Quando eu coloco isso no meu professor e mostro isso para ele, como que eu faço isso? Tem um truque muito bom para vocês. Maravilhoso, que eu sempre usava e funciona, mas funciona bem. Quando eu entendo e mostro ao meu professor que eu estou indo não para vigiá-lo, mas para ajudá-lo de acordo com uma dificuldade que ele mesmo me trouxe, eu posso utilizar a própria dificuldade do meu professor como inserção para ajudá-lo a observar a aula. E aí, eu não vou chegar apontando erros e falhas quando na devolutiva que eu for fazer dessa aula. Falar assim, porque você fez isso, porque eu assisti, você tinha feito isso, por isso que o aluno não rende. Não. Se eu quero que meu professor aceite que eu vá, eu não me coloco nessa posição de vigia, de avaliação pela avaliação. Eu sempre busco olhar um caminho, uma estratégia, uma interação com o meu professor. Então, eu busco estratégias para ajudá-lo. Eu aponto sim as falhas, porque provavelmente terão. Sempre tem. Eu tenho falha, gente. Vocês têm, o professor também vai ter. Só que eu não vou me colocar na posição de apontar o dedo. Falar assim, a gente viu isso, mas eu vi tantas soluções. Então, a ideia da observação é observar para contribuir, para dar pontos de melhoria. Carol, mas eu não sei o que observar. Eu não sei como observar. E calma que eu já vou te falar um pouquinho sobre isso. Mas é importante que eu entenda. Até nossas alunas têm... Esse é um material que eu estou colocando aqui no slide. É um material que nossas alunas do método Liderar Sutileza têm de observação de aula. Para já ir com um olhar criterioso, sabendo o que olhar. Porque isso é importante. O que eu observo? Observo a maneira como meu professor interage, a metodologia. Isso é uma forma de enxergar. Ter um critério de observação é mais específico. E as nossas alunas do método Liderar têm esse olhar direcionado numa aula específica, uma ferramenta específica. Você pode achar os seus critérios. E a gente tem aulas aqui no YouTube também falando sobre observação de aula. Mas é importante que você crie esses critérios e analise com esse olhar. Mas não para apontar esses critérios. Falar assim, meu Deus, isso daqui está errado. Não. E eu vou te falar muita verdade. Esse material que a gente tem para as alunas, eu e a Marcela, a gente utilizava. Foi assim que a gente criou esse material. Eu criei para assistir as aulas dos meus professores. E aí, o verso dele era muito maior de anotação do que ele próprio. Porque era assim, eu colocava, vamos supor que eu estava numa sala com 20 crianças. Eu ia anotando, para cada criança eu botava uma pequena estratégia. O fulano, vamos colocar essa estratégia. Esse clã, eu vou colocar essa daqui. Toda vez, quando meus professores, eu ia dar a devolutiva, eles já sabiam que o verso estava mais cheio do que a parte da frente. Cheio de estratégias, de possibilidades. É assim que a gente consegue que o professor se sinta confortável. Porque ele sabe que você vai ajudar. Porque ele sabe que você tem segurança para ter estratégias assertivas. Não estou falando que precisa ser a estratégia perfeita. Às vezes não funciona, às vezes não funciona. Tá tudo bem. Ninguém é perfeito, gente. Mas se de, 10 estratégias que eu pensar para os alunos, 5 funcionarem, meu Deus, imagina quantas estratégias eu posso dar para o meu professor. Imagina a riqueza de eu ajudar em 5 estratégias do meu professor, gente. O quanto o meu professor vai querer que eu vá na sala dele. E é isso que acontece. Quantas vezes eu falei com minhas professoras falando comigo, Carol, que dia que você vai na aula? Porque eu estou precisando de ajuda com tal aluno. E eu queria que você me ajudasse a pensar. Isso, quem consegue, é uma coordenadora comprometida que está aqui, que está escutando o que eu estou te falando, que abriu a cabeça para pensar, não, pera que eu vou achar uma maneira de ajudar meu professor nessa gestão. Às vezes você vai no foco daquele aluno e você vê um problema que você nem sabia.
gestão de sala de aula, um domínio de matéria, um domínio de uma situação. Mas você já achou o caminho para observar a aula do seu professor. E isso ninguém tira de você. Ninguém tira de você a parceria e o desejo do seu professor em que você assista a aula dele. Porque ele sabe que você não está lá para vigiar. Porque ele sabe que você está lá para acompanhar e ajudar, para dar estratégias. Não é para apontar a falha só e colocar o dedinho e falar assim, você errou. Não. Porque você é uma coordenadora comprometida, segura no que você está fazendo o seu papel. E sabe sim que vai ajudar seu professor. Com estratégias assertivas, olhando critérios claros e pontuando exatamente as estratégias que ele precisa. Estratégias perfeitas? Não. Mas estratégias possíveis, dentro da realidade. Para que ele não fale para você, você não sabe qual é a minha realidade. Você não está aqui o dia todo comigo. Teve até uma vez, eu nem está no nosso material, mas eu acho que vale a gente conversar sobre isso. Tinha um aluno que ele tinha claramente um TDAH, a gente não tinha diagnosticado na época ainda, mas depois foi diagnosticado. E foi muito engraçado, porque a gente vinha com estratégias específicas para ele, eu já tinha observado a aula, já tinha dado estratégias. E aí, um dia, por uma situação específica, eu passei na sala da professora para falar uma outra coisa, um recado de um outro projeto. E aí eu passei, e ele ficava bem na frente da professora. E aí eu estava conversando com a professora, eu falei, então, a gente vai fazer assim. Quando eu e ela olhamos, foi coisa de 2 segundos. Ele tinha jogado o corretivo Erroex, né? Corretivo para caneta na folha inteira. Ele tinha escrito tudo, mas ele tinha inundado a folha de corretivo. E aí eu olhei para ela, uma olhou para a cara da outra, e ela olhou assim, agora você entendeu o que eu passo? Eu falei, entendi. Vamos pensar melhor nas estratégias. Se eu não tivesse ido na aula, se eu não tivesse a parceria dela, eu nem saberia disso. Mas, Carol, professor, aqui eles mudam conforme eu apareço. Ninguém muda tanto. Uma coisinha, outra coisinha, vai aparecer. Se nesse... mudou totalmente. Um errinho, uma questão, uma falha de dinâmica que você perceber, você já vai com o olhar, não de apontar o dedo e falar, mas eu peguei o erro, peguei. Não. Professor, percebi isso. Mas vamos fazer juntas para melhorar? Pronto, na próxima vez ela vai estar mais leve. Não vai precisar colocar máscara, aquela personagem, porque ela já sabe que você não vai lá para apontar o dedo. E isso é a diferença de uma coordenadora segura. E aí você não vai mudar tanto a dinâmica da sala, vão se acostumando com você.